Um fanfilme escolar com um orçamento de R$ 100 é 1000 vezes melhor do que Madame Teia. E só por aí a gente já consegue entender o naipe do negócio. Esse filme não tem uma boa direção, não tem um bom roteiro, não tem um bom ritmo, não tem uma boa atuação, produção, uma trilha, efeitos. Ele não é bom em absolutamente nada do que se propõe. E no final é isso que fica aparecendo. Um filme MCU da Shopee. E olha que isso já é uma ofensa à Shopee. E se esse filme também se não é uma ofensa aos fanfilmes escolares que são 1000 vezes melhor do que essa tragédia que eu acabei de presenciar. Só a introdução de Madame Teia já é por si um caso à parte desse filme. Porque o início desse filme, ele é uma vergonha, ele é um constrangimento, gente. Mas o que é aquilo? A diretora joga uns zooms do nada, procurando profundidade nas situações, mas só consegue passar vergonha. Aqueles efeitos com a combinação ainda daquela edição horrível que tenta dar agilidade para cenas de ação, são vergonhosas. São vergonhosas. Realmente parece um trabalho escolar ainda não finalizado, sabe? É um filme não finalizado em todos os sentidos possíveis. E cara, mas eu vou te dizer uma coisa, esse filme ele tem lá seus pontos, ele tinha lá sim uma boa escapatória para ser um diferencial interessante do gênero. Mas ele prefere simplesmente jogar tudo no lixo em prol a um universo que não vai pra frente. Em prol a um universo do Homem-Aranha inexistente, em prol a uma cópia mal feita, de novo, da Shopee, o que já é uma ofensa pra Shopee, do Homem-Aranha. Mas o que é isso? Eu nunca vi um filme se basear tanto no que ainda não aconteceu. E provavelmente naquilo que nunca vai acontecer, porque se os filmes da Sony do Spider-Verse continuarem com o naipe de Morbius e Madame Teia, gente, não tem universo. Não tem universo que se sustente à base de tantos filmes genéricos, tantos filmes tão mal feitos assim, não tem amor pelos personagens, não tem carinho. É tudo uma ofensa pior que a outra para os fãs do Homem-Aranha. Venom de 2018 não é lá grande coisa, mas é um filme que vai te entreter. Aí vem Venom 2, que é uma porcaria à parte, mas não chega aos pés desse. Aí vem Morbius, né? Que é considerado o pior filme de super-herói da história, junto com Madame Teia. Eu ainda acho que Madame Teia está acima de Morbius e eu vou deixar as minhas explicações para isso, mas, gente, Madame Teia é uma vergonha realmente à parte, porque em algumas pequenas cenas, de fato, é uma vergonha tão grande, é de uma breguice tão grande que, de fato, é pior que Morbius. Mas, no geral, se a gente for ver o contorno de tudo, Madame Teia, ela ainda tem uma certa substância da qual eu vou arrancar do fundo, da raiz desse filme para mostrar aqui para vocês, do qual Morbius não tem, porque Morbius realmente não tem nenhum senso do que é fazer um filme para cinema. E pelo menos aqui em Madame Teia nós temos, porque nós temos uma diretora com muita experiência em televisão. Ela já fez episódios de House, de Dexter, ela fez Game of Thrones. Ela é uma excelente diretora de televisão, por isso eu fiquei muito animado, inclusive, com a escalação dela para Madame Teia. Só que esse é a estreia dela, até onde eu sei, é a estreia dela para os cinemas. E ela deixou muita coisa a desejar justamente pela facilidade que ela tem em dirigir episódios. Ela dirigiu cada cena como se fosse um episódio diferente, que no final estaria tudo se conectando. Algo com que não só ela conseguiu prejudicar as cenas com isso, como a edição não soube sequer reconhecer isso e fazer uma montagem digna. E eu escolhi a palavra reconhecer, porque esse filme ele não se reconhece em nada do que ele tenta fazer. Resultado, ele se atira para todo lado e no final muitas pessoas vão pensar que é um filme confuso, sendo que na verdade ele é um filme tão simplesinho, é um filme tão simples que é muito difícil de fato
achar uma confusão aqui no meio. Mas a montagem é tão destrambelhada que qualquer pessoa que não conhece esses personagens vai acabar o filme e vai tipo... O que eu acabei de ver? Eu não entendi nada. É isso o que acontece no final de Madame Teia. Nos primeiros 34 minutos, tu ainda consegue reconhecer um certo ritmo acelerado e constante desse filme. Porque ele trabalha mais o lado da socorrista, o lado profissional da personagem. Isso foi um dos melhores, um dos maiores, e dos poucos também, acertos desse filme. Quando o filme esquece toda a pataquada de aranha, porque eu nunca escutei tantas vezes a palavra aranha num ciclo de 2 horas que é inacreditável. A minha cabeça não aguenta mais escutar a palavra aranha. Mas vamos lá, vamos mais um pouquinho falar de aranhas. Quando o filme esquece dessa parte, esquece toda aquela tribo de aranha, porque tem isso aqui, eu sei que tem nos quadrinhos, mas eu sei que não é tão brega quanto aqui. O filme, ele vai pra frente, ele progride. Tu conhece a personagem, tu conhece o melhor personagem desse filme, aliás, que é o coadjuvante, que é o Ben Parker. E o filme, de fato, ele começa ali a trabalhar um conceito realmente muito interessante. Temos uma protagonista socorrista que não descansa, que está sempre correndo, salvando as pessoas. E quando entra o conceito de à la premonição anos 2000 nesse filme, ele consegue trabalhar até que bem esses primeiros relatos, esses primeiros minutos do conceito. Até simplesmente decidir jogar tudo fora e fazer uma simples repetição toda a cena. Ah, a protagonista abriu a porta. Pode ter certeza que logo, daqui a 2 minutos ela vai voltar para trás, a gente vai descobrir que ela é uma visão, que aquela foi uma visão do futuro e ela abre a porta de novo. Isso é legal de se ver. E funciona nas primeiras 3 vezes, porque depois eles repetem tanto esse artifício, da mesma maneira, com a mesma construção, que acontece 1 bilhão de coisas ao mesmo tempo nesse filme e tu nunca acredita que de fato aquilo está acontecendo. Porque tu sempre fica com aquela pulguinha atrás da orelha. Quando é que vai voltar? Tudo a gente vai descobrir que é uma visão. Tu não pode confiar no próprio roteiro desse filme. E de fato, ninguém que estava fazendo esse filme confiava no roteiro. É visível isso pelo elenco, pela direção que achou que estava sendo badaladora, fazendo vários movimentos circulares, sendo que na verdade é uma coisa tão brega. E eu vou dizer, nos primeiros 34 minutos desse filme, eu pensei, ok, tá sendo legal essa premonição, o jeito que eles estão abordando isso, o que ela está, entre aspas, vendo, né, que vai acontecer, o modo do qual ela está lidando com isso. Eu estava gostando do modo de como esse filme estava se encaixando no universo do Homem-Aranha propriamente falando, apesar de não ter nenhuma conexão com Morbius, com Venom, com aquela cachabada louca lá que a Sony tá fazendo, que eu não sei o que é. E eu tava gostando de tudo isso. O fato do filme se passar em 2003 faz de fato muito sentido, só que eu senti estar olhando um filme feito em 2003, não um filme que foi pensado para ser feito em 2003. Dá para entender? Tá certo, o filme se passa em 2003. Mas não é lógico, não era necessário também toda a produção desse filme parecer ser feita em 2003, porque os efeitos desse filme, olha, são piores do que o filme Duna de 1984, viu? E olha que lá era bom um negócio, aqui... Depois desses 34 minutos do filme, ele começa a dar mais protagonismo para as 3 meninas, para as 3 mulheres aranhas, que inclusive é a maior fake news do cinema, só vou deixar por aí, não vou deixar muitos spoilers, né? Mas tipo assim, gente, pegaram 3 atrizes tão talentosas e colocaram com personagens tão sem sal, sem substância, sem nada. De verdade, o roteiro... Esse roteiro safadinho, ele declara uma linha para cada personagem explicar o seu passado. E pronto. O roteiro daí parte do princípio de que nós já estamos apegados a personagens e que nós vamos, de fato, guardar essas personagens no nosso coração até o final do filme. Porque ele fez uma linha de explicação do passado de cada uma delas. E que é um passado tão assim...
sabe, que tu pode ver em qualquer tipo de filme, fora ou dentro desse gênero, que não tem nada que vá diferenciar essa personagem que, sei lá, a Maria de West Side History do Steven Spielberg. E tem aquela atriz que faz a Julia Carpenter, né? Ela fez Euforia. Eu sou muito fã dela, inclusive. Gente, o que fizeram com a coitadinha? Ela tá tão desconfortável nesse filme. Eu sei que era pra parecer que a personagem é tímida, que a personagem estaria desconfortável com aquela situação, mas claramente é a atriz. Ela está desconfortável em fazer parte desse filme. O que me faz questionar o porquê que ela tá fazendo isso. Porque, assim, visibilidade, ela já tem. Dinheiro, ela já tem. E não é com Madame Teia que ela vai progredir na carreira dela. Então, deve ter batido um arrependimento tão forte nela quando ela acabou, olha. E nós temos a Emma Roberts aqui no filme também, que coitadinha, tá toda perdida, não sabe o que faz, não sabe o que tá fazendo, não sabe que filme é esse. Só joga ali também. Ah, ela é a mãe do Peter Parker. Joga aquilo ali e o público vai ficar feliz com isso. E temos o vilão do filme. Um vilão do qual eu vi muito potencial, para ser bem sincero, porque, tem aquela cena introdutória com ele que não é lá grandes coisas, só que a motivação dele é uma motivação realmente interessante que daria para ser trabalhada. Se o filme estivesse interessado em trabalhar qualquer um dos personagens desse filme, mas não. O filme, ele só articula ali uma história muito à la genérica do ridículo, com uma mitologia da lá do ridículo, porque ele, de fato, ele só está interessado em te jogar conceitos do universo do Homem-Aranha para ver se te segura e para ver se consegue dar continuidade a um universo do Homem-Aranha já estabelecidamente morto. Madame Teia não tem coesão, ele não tem uma direção que se leve a sério, porque é uma direção que está tão preocupada em chamar a atenção para si, que acaba tirando qualquer resquício que sobra daquela uma única linha de roteiro para cada personagem. Além de que nós temos aqui uma trilha sonora inexistente, porque é um compilado de trilhas do Homem-Aranha, a lá do desenho Espetacular Homem-Aranha, a lá do Homem-Aranha do Tobey Maguire e do Andrew Garfield, e o que sobra de originalidade aqui nesse filme é zero, é nulo. É como se esse filme de fato não existisse. Ele é um compilado de tudo que a gente já viu desse gênero com conceitos do Homem-Aranha. E contrariando agora todo mundo que falou desse filme, eu tenho pra mim que os trajes, os uniformes realmente são uniformes bonitos. São uniformes bem feitos, do qual caíram ao meu gosto. Mas, bem, eles serviram só para merchandising do filme. E basicamente é isso. Mas eu espero que façam bonecos, pelo menos, dessas meninas. Elas precisam servir de alguma coisa, né? Porque eu vou comprar um boneco das três, porque realmente os uniformes ficaram bem legais. E agora, só para terminar tudo isso, nós temos o terceiro ato desse filme, que é a coisa mais ridícula, sem graça, preguiçosa que eu já vi na minha vida, da qual a cena final ela vai iludir os mais iludidos e ela vai constranger qualquer pessoa de sã consciência, porque nenhum fã-filme barato de YouTube consegue entregar uma coisa tão tosca quanto. E, inclusive, esse filme ele é uma ofensa aos fã-filmes de YouTube. Quer ver uma história boa da Madame Teia? Pois bem, espere justamente um fã-filme de YouTube. Mas bem, levando em consideração aqui os uniformes dos personagens, dos quais eu gostei, tanto das meninas quanto do vilão, que o pessoal fala que é sem graça e genérico, é também, mas eu gostei. Levando isso em consideração, levando em consideração os conceitos interessantes dos quais o filme trabalha, como premonição, e toda a rotina da protagonista de ser socorrista, que é uma coisa legal, interessante, e que deu ritmo aos primeiros 30 minutos desse filme. Levando isso em consideração, eu dou nota 2 para essa pataguada aqui. Sinceramente, esse filme ele é por si só, de fato, uma grande propaganda de 2 horas
pontuais, das quais eu realmente não quero tocar em muito tempo. E olha que eu sou uma pessoa de muita boa fé, viu? E, diga-se de passagem, o filme ele tem uma cena muito boa na metade dele, que é a cena que aparece no trailer, que é a cena da lanchonete. É uma cena bem construída, para os padrões do filme. Tem uma falta de coesão com alguns personagens ali, como o das meninas? Tem, mas eu não vou abordar isso aqui. Mas é de fato uma cena bem construída, uma cena bem dirigida, uma cena que de fato a diretora estava inspirada e não só inventando o rubolinho para chamar atenção. E como também a trilha nessa cena em específico, que não é a trilha original do filme, mas é uma trilha da Britney Spears, combina com a temática dessa cena e do vilão. Foi uma cena bem pensada, mas também foi a única cena bem pensada desse filme. Eu, de fato, fico com um sentimento aqui de constrangimento com Madame Teia.